Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. As livrarias de bairro estão garantindo a sustentação do mercado de literatura do Brasil. Até porque mesmo em um mundo digital, onde aulas, reuniões e até encontros com a família acontecem com a ajuda de um celular ou computador, o hábito dos livros resiste. Segundo uma pesquisa, o brasileiro ainda lê, em média, 5 livros por ano. O Brasil tem enfrentado alguns problemas agravados pela tecnologia. Pelas contas da Associação Nacional de Livrarias, o país perdeu 20% de seus estabelecimentos nos últimos 4 anos. 2 das maiores livrarias entraram com pedido de recuperação judicial em 2018, alegando crise financeira. Juntas, elas acumulam uma dívida de 960 milhões de reais. Eu não consigo imaginar uma cidade ou um país sem livrarias. Se faltar livrarias, faltam luzes naquela cidade, né? Então nós temos que incentivar, sim, que vai complementar o seu dia a dia. Existem alternativas. Nos Estados Unidos, a tendência são as pequenas livrarias, que já registram crescimento de 15% em volume ao ano. Tendência já seguida também aqui no Brasil. O brasileiro lê em média 5 livros por ano. Em um cenário de editoras falidas, grandes livrarias fechadas, um novo movimento surge. Um ponto acolhedor, café gostoso e curadoria. O Bruno realizou o sonho de viver entre as letras e inaugurou uma pequena livraria, com uma fachada singela, ar bucólico e junto aos seus amigos. Os livros. Que as pessoas possam levar daqui um descanso da loucura do mundo, né? E que possam se encontrar mesmo, né? Elas possam descobrir coisas novas, livros novos, autores novos, descobrirem a si mesmas também. Nós temos aqui no Brasil, mesmo na pandemia, a abertura de várias livrarias, que a gente diz assim, livrarias físicas e independentes, e também livrarias online. É muito interessante você ter livrarias nas ruas, que a livraria é um centro de cultura aberto ao público, né? É um espaço livre e democrático que todo mundo pode entrar e que seria muito bom que nós tivéssemos o hábito, né, de frequentar livrarias. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, aponta que o Brasil tem 52% de leitores. A Bíblia lidera este ranking e na sequência estão contos, romances, poesias. Ainda indica que são mais mulheres do que homens entre os leitores e que pré-adolescentes são os que mais leem, seguidos das crianças de 5 a 10 anos. Não só as mulheres, elas leem mais, segundo pesquisa, né, pelo nosso recorte do Retrato da Leitura, mas elas também são as maiores incentivadoras da leitura. Por exemplo, família onde as mulheres e os adultos leem, provoca a leitura também nas crianças, né? E como a paixão pelos livros pode começar na infância, uma pesquisa da Universidade de Pádua, na Itália, apontou que a literatura rende frutos ao longo da vida. Quem lê por prazer na infância, por exemplo, consegue bons empregos com salários 21% mais altos no mercado de trabalho. De acordo com o jornal Social Science and Medicine, as pessoas que leram cerca de 3 horas por semana viveram pelo menos 2 anos a mais e com melhor qualidade de vida, porque a leitura pode prevenir o desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Os benefícios da leitura são amplia foco e concentração, maior criatividade, desperta humanidade, melhor qualidade do sono, 68% menos estresse. Porque a leitura requer tempo, né? Paciência, imaginação. Os livros mudam as pessoas, né? Os livros são capazes de causar revoluções, né? Então, nós precisamos ler para causar revoluções em nós mesmos e no mundo que a gente vive. Vamos falar agora sobre e-commerce. Você vai conhecer os perigos e as armadilhas das compras virtuais e ainda como evitar as tentações. Acompanhe. Até certo tempo, a internet era espaço de entretenimento e divulgação, mas acabou se transformando em um ambiente de negócios lucrativos.
E quem não souber usá-lo com responsabilidade pode ter sérios prejuízos. Com o avanço do e-commerce, o consumidor consegue visitar várias lojas em um único endereço virtual, onde pode encontrar desde acessórios para veículos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos e vestuários, o que é uma praticidade, mas também uma armadilha para o endividamento. Muitas empresas de marketing usam estratégias psicológicas para induzir o consumidor a comprar pela internet. A gente vai ter vários mecanismos sendo utilizados, né? A gente tem a questão do algoritmo, que trabalha de uma forma bastante eficiente, então cada vez mais eficiente à medida que a internet evolui. A gente tem, por exemplo, quando você tenta comprar um determinado produto, você avalia, mas deseja não comprar naquele momento. Depois, quando você acessa redes sociais, páginas de busca, você vai ver incessantemente aquele produto sendo exposto para você como um estímulo que se repete justamente na tentativa de te induzir a esse consumo. Existem outros gatilhos, como, por exemplo, a quantidade de tempo restante. Então, restam 2 minutos para esgotar essa promoção. Esse psicólogo diz que o novo cenário faz as pessoas consumirem mais do que precisam e podem acabar se tornando consumidores compulsivos. Quando nós falamos de não ser um consumidor compulsivo, é importante que a gente entenda a noção do autocontrole, né? Que é essa noção de pensar ou de atribuir um valor para uma determinada situação, não no momento, mas pensar a longo prazo. Quais seriam os benefícios, quais seriam as consequências de uma determinada atitude a longo prazo. A compra compulsiva, ela já vai ter uma outra característica, então ela se dá de uma forma muito mais prejudicial para o indivíduo, porque daí ela está envolvida uma série de aspectos emocionais e a gente geralmente vai estar falando que isso está associado com algum tipo de transtorno específico. Cléo é empresária e compra pela internet há muito tempo. Ela conta que o período de isolamento social contribuiu para que esse hábito aumentasse ainda mais. E eu compro tudo. Compro roupa, às vezes as pessoas me perguntam se eu não tenho dificuldade em comprar roupa. Não tenho, eu compro roupa, acessório, compro tudo pela internet. Eu sempre vejo se o frete é grátis, eu sempre vejo a qualidade da roupa. E eu tenho muita facilidade por conta do meu manequim. Meu manequim é específico. E quando eu fico na dúvida, eu compro maior, porque o maior eu aperto, o menor não. A empresária não se considera uma consumidora compulsiva, mas reconhece que na pandemia tem comprado mais do que precisa. A pandemia fez com que eu ficasse muito mais assim, está muito mais na internet, mais procurando. E aí você vai para as coisas que você gosta, e uma coisa chama a outra e você acaba comprando, né? E eu assim, eu compro... Isso, é. Agora, eu tenho convicção de que eu compro mais do que eu preciso. Isso eu tenho convicção. Essa educadora financeira dá algumas dicas de como fugir da tentação dos algoritmos e manter os pés no chão na hora de fazer as compras pela internet. Para a gente se proteger disso, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades e o que a gente realmente quer comprar. E é muito interessante, na internet, sempre vale a pena pesquisar em vários sites e fazer uma pesquisa um pouco mais longa, com um pouco mais de tempo, que assim você vai encontrar com certeza opções mais interessantes. Cristina alerta ainda que o barato pode sair caro e que o consumidor precisa tomar alguns cuidados básicos para se livrar das armadilhas virtuais. A primeira coisa é quando você vai fazer uma compra e não considera os custos embutidos da compra, como, por exemplo, o frete. A outra questão é quando você se empolga e, na emoção, acaba comprando de um fornecedor que não seja um fornecedor que seja real, que pode ser simplesmente uma fraude. O Código de Defesa do Consumidor garante até 7 dias úteis de arrependimento para qualquer compra feita pela internet. Nesse prazo, a pessoa pode fazer a devolução do produto e ter o valor integral da compra de volta na conta. Depois da estiagem e das geadas, os produtores estão retirando o milho safrinha das lavouras. Em média, a queda na produtividade é de pelo menos 40%.
A colheita do milho chegou a 9,6% da área cultivada no estado. O número representa um avanço de 5 pontos percentuais em relação à semana passada, mas segue bem abaixo dos 28,5% do mesmo período do ano passado. Há 4 décadas não se tem registro de uma estiagem como a vivenciada nesta safra de inverno. Esse é o efeito da geada. Essa espiga não pegou geada porque foi plantado mais cedo. E essa foi plantada um pouco mais tarde e ela foi, dá para se dizer, 80% prejudicada com a geada. Este produtor rural de Maracaju estima perdas de até 40% na produtividade da lavoura por conta da falta de chuva e das geadas. O último levantamento da Associação dos Produtores de Soja e Milho estima uma diminuição de mais de 2.700.000 toneladas na produção do grão. A produtividade, que inicialmente era estimada em 68 sacas por hectare, foi reduzida para 52 sacas. Segundo o diretor da AproSoja, a produção não deve chegar aos 6.500.000 toneladas. Uma expectativa de produtividade abaixo de 55 sacos por hectare. Então, a gente estima aí em uma área de pouco mais de 2 milhões de hectares, por volta de 52 sacos de produtividade, uma produtividade bastante prejudicada aí, tanto pelo atraso na semeadura, que já era muito sabido pelos produtores, né? A gente estava aí com praticamente 28 dias de atraso na semeadura, mas tivemos longos períodos de estiagem, né? Secas aí de até 60 dias, que não é muito comum para o Mato Grosso do Sul, o que já dizimou bastante a produtividade em algumas regiões do Mato Grosso do Sul. O abandono e a falta de manutenção transformaram a região da Orla Ferroviária, em Campo Grande, em uma área dominada pela criminalidade. Alguns comércios da região fecharam e outros lutam para continuar. Com o fechamento da rodoviária velha e a suspensão dos eventos na Morada dos Baís, o trecho da orla ferroviária na região central virou uma cracolândia. Teria que ter uma direção, uma vigilância, patrulhamento, uma direção do público mesmo. Porque o que acontece? Não adianta promover, mas não cuidar. Os vagões que ainda restam são utilizados como ponto de refúgio para os moradores em situação de rua e usuários de drogas. O pessoal da igreja vem para a igreja, vem para o culto, o pessoal na hora de ir embora. Aí o pessoal acha que só porque a pessoa frequenta a igreja, ela tem a obrigação de estar dando sustento para eles, sustentar o vício deles. Aí é onde eles atacam, algumas pessoas são assaltadas, assaltaram as lojas ali no centro da cidade, que muitos reclamam dessa falta de segurança. Pastor Jean Carlos procura acolher esta população, mas nos últimos 12 anos viu o problema se agravar. Aqui era um corredor de estacionamentos, né? E o movimento aqui era até pequeno. Era mais carros, né? Tinha alguns cuidadores de carros. E de alguns anos para cá, isso foi sendo transferido para moradores de rua. O movimento aqui tinha um movimento, depois que foi feita essa orla, esse corredor cultural, depois de um certo período ele foi ficando mais esquecido, né? E foi sendo habitado por moradores de rua, usuários de drogas, e aumentou muito, consideravelmente. Na avaliação do pastor, faltam alternativas, ações concretas para recuperar estas pessoas carentes de atenção e cuidados. Se tivesse um investimento mais voltado para eles, um trabalho realmente social com eles, eu creio que amenizaria o problema, né? A solução completa, eu não posso falar assim, tal coisa é a solução completa, né? Que o poder público pode estar realizando, mas amenizaria muito. Mais de 400 famílias indígenas moradoras das aldeias Jaguapiru e Bororó de Dourados, em Mato Grosso do Sul, receberam cestas básicas doadas por voluntários do projeto Ânimo. Logo nas primeiras horas da manhã, o pátio desta escola na aldeia Bororó, que fica na reserva indígena de Dourados, estava assim, cheio de famílias, aguardando a chegada dos caminhões de doações. Descarregados um a um,
Os alimentos que estavam acondicionados em sacos e em caixas foram pouco a pouco sendo acomodados. A Angélica, indígena da etnia Guarani, tem 23 anos e uma filha de 3. Ela, que é universitária, cursa Ciências Sociais, fala de como é o dia a dia na aldeia e da importância em receber estes alimentos. A realidade, segundo eu, é que muitas pessoas não têm o que comerem e isso é triste porque dói na gente, porque as crianças ficam com fome na parte da tarde e não têm o que comer. Então essa doação está sendo muito importante. Desde já agradeço em nome do meu povo Guarani Kaiowá. E hoje terá comida para a gente comer. E isso é muito bom. As cestas básicas doadas para a população indígena aqui de Dourados são todas elas compostas por 3 kits de alimentos e 1 kit de higiene pessoal. Nos kits de alimentos contém frutas, verduras, legumes, inclusive carnes, e devem beneficiar pelo menos 400 famílias das aldeias Bororó e Jaguapiru. A ação faz parte do projeto Ânimo, desenvolvido por voluntários de diversas partes do país, principalmente aqui de Dourados. A ideia é proporcionar melhores condições de vida para a população indígena do município. E para isso, muitas entidades e anônimos colaboraram. Toda essa arrecadação é fruto de uma vaquinha online. Não esperávamos arrecadar o que arrecadamos, mas essa vaquinha arrecadou R$500 mil. Em uma semana, é importante destacar que essa arrecadação se deu em uma semana e fruto dessa arrecadação são esses alimentos que vocês estão vendo. Então são cestas bem amplas, diferente da que eles muitas vezes recebem. O projeto Ânimo, ele tem como máxima valorizar a cultura indígena e dialogar com os indígenas a respeito das suas necessidades. Então nós viemos até as aldeias indígenas, descobrimos o que eles produzem e a partir da produção indígena nós compramos esses produtos, mas o objetivo é que essa cesta ela desce para mais de um mês, uma vez que não é uma cesta. Na verdade, são 4 cestas. Esta é apenas a primeira parte do projeto, organizado após a arrecadação do dinheiro. A partir de agora, a gente começa numa terceira etapa do projeto, que é construir ações estruturantes. Aí nós temos como objetivo horta, galinheiro, tudo com apoio da universidade, com a assistência técnica e daí por diante. Moram atualmente na aldeia Bororó 2.000 famílias, pelo menos 8.000 pessoas que vivem em situação precária, não apenas sem alimentos ou infraestrutura, mas principalmente saneamento básico, conforme explica Gaudêncio, que é o capitão da aldeia. Triste de a gente falar a realidade nossa, né? Realmente a falta de água é muito grande aqui na nossa aldeia e não é de agora, né? A gente, enquanto líder, a gente tem cobrado e reivindicado as autoridades lá fora, né? Mas infelizmente até agora eles não conseguiram ainda e não conseguem resolver essa questão da falta de água aqui na nossa aldeia. A gente ainda sofre muito, né? Além do preconceito, né? A gente sofre muito ainda e também temos as demandas nossas aqui da nossa aldeia, né? Que é muito triste, né? A gente for pontuar aqui, tem várias situações que a gente necessita, né? A comunidade necessita aqui na aldeia, né? Esperança é tudo que eu tenho de ver melhoria chegando aqui na nossa comunidade, né? E você vai ver ainda nesta edição, campanha Agosto Dourado mobiliza a população sobre a importância do aleitamento materno. E ainda, membros da Igreja Internacional da Graça de Deus entregam cestas básicas e levam a palavra de Deus para dependentes químicos em casa de recuperação. Os detalhes daqui a pouco, até já. No ano passado, as lavouras receberam 1 milhão de toneladas de agrotóxicos, mas o consumo dos alimentos orgânicos livres dos defensores agrícolas vem aumentando. Os defensivos químicos são utilizados para combater as doenças das plantas, as ervas daninhas e os insetos que se reproduzem sem controle. Mas além da poluição dos rios, um dos maiores efeitos colaterais, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a morte de mais de 20 mil pessoas por ano. Como não existe alternativa, quem vai à feira deve saber. E os campeões de agrotóxicos foram alho, arroz, alface, abacaxi, batata doce, beterraba, cenoura, goiaba, chuchu, laranja, pimentão, tomate,
A uva é muito contaminada, não dá para você ficar arrancando a casca, vai comer o quê? Então, assim, são vários alimentos que eles, infelizmente, são campeões de agrotóxicos. Então, a gente tem que pesar em conta e ver, lógico, precisão, pandemia, muitas pessoas perderam emprego, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Além de várias explicações da economia, muitos produtos não cabem no bolso do brasileiro porque os grandes exportadores, que garantem bons resultados para a balança comercial do país, contam com benefícios que outros produtores não têm. Precisa ter uma diminuição, principalmente de impostos, IPI, ICMS, né? Geralmente, alimentos que os produtores que usam produtos com agrotóxicos, eles já têm até 60% de redução desses impostos. Agora, o pequeno agricultor ou o médio agricultor que produz os orgânicos, ele não tem nenhuma redução dos benefícios. Então, por isso que ele tem que acabar passando também esse valor para a população, infelizmente. E é das roças dos pequenos produtores, que variam de 5 a 100 hectares, que sai grande parte dos produtos que o brasileiro põe na mesa. Segundo o último censo do IBGE, a agricultura familiar é responsável por 70% da mandioca consumida no país, 64% do leite, 38% do café em grão e 23% do feijão. Alimentação orgânica, sustentabilidade, um alimento que não agride o ambiente e ainda faz um bem danado à sua saúde. Mas afinal, qual a diferença? Alimento convencional, natural e orgânico. Orgânico é um conceito muito específico, com uma legislação específica. Os insumos não são químicos, os insumos não são sintéticos. Não todos os agricultores familiares são produtores orgânicos. Devido ao tamanho dos sítios e das glebas e das propriedades da agricultura familiar, muitos, não tenho porcentagem disso, utilizam insumos não tóxicos, insumos não químicos. Mas alguns sim utilizam, conforme, de acordo com a cultura que é, possivelmente alguns insumos que hoje em dia chamamos de agrotóxicos. Então, não podemos dizer que toda a agricultura familiar é orgânica. Quem não usa nenhum produto químico é o produtor orgânico. Mas é bom não acreditar em todas as propagandas de alimentos isentos de veneno. Muitas empresas se dizem naturais, só que naturais todos os produtos são, eles vêm da terra. O orgânico ele se diferencia por causa do certificado. Então hoje é crucial que todos os clientes que querem consumir orgânicos peçam o seu certificado. Peça o certificado de quem está fornecendo para o seu fornecedor, porque esse é o único jeito de comprovar realmente que ele é orgânico. E todo ano esse certificado é renovado. E apesar do preço naturalmente mais alto, por causa principalmente do imposto, as vendas de produtos orgânicos aumentaram 30% no ano passado. E a perspectiva é que em 2021 tem um novo crescimento de 10%. Hoje a gente tem uma variedade muito grande, são quase 200 itens na nossa lista. Nós temos uma procura muito grande pelos principais itens, que são os que mais retêm, que são tomate, cenoura, cebola, aí todas as linhas de alface, couve, beterraba. Então a gente tem, por esses produtos frescos, a gente tem uma procura muito grande. Depois de colhidos na roça, o freguês receberá no dia seguinte alimentos preparados com uma grande preocupação ecológica. Eles são todos embalados em papéis biodegradáveis, somente as alfaces que nós recebemos elas molhadas, né, porque a gente tem que lavar, então elas vão no saquinho plástico. Mas ao contrário disso, no último ano nós conseguimos eliminar 90% do nosso uso de plásticos. É uma missão nossa, até o final do ano a gente conseguir eliminar 100% de todo o uso de plástico aqui na empresa. Até os passarinhos, até as pombas. Agora eu estava falando para o rapaz. O rapaz escolheu o milho aqui que é transgênio, as pombas não vai lá. Aí nós escolhemos o milho aqui na palha, as pombas começam a vir comer o milho, porque o milho é natural, não é milho transgênio. E aqui se você pegar, você vai comer uma coisa pura. Vale a pena então? Nossa, não tem discussão. As Secretarias de Assistência Social e Educação de Dourados elaboraram o programa Famílias no Semáforo para atender as famílias de imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade. Proporcionar melhores condições de vida para os filhos. Para isso, este jovem casal de imigrantes saiu da Venezuela em busca de um sonho. Em 10 meses no Brasil, os 7 primeiros foram vividos em Boa Vista, Roraima, onde José desembarcou com a companheira Karen e 2 dos 6 filhos do casal. Já em Venezuela todo caro,
ya no se puede comprar ni alimento, nada. Aquí por lo menos con una diaria uno come, pues uno por lo menos hace algo, pero allá en Venezuela no, allá en Venezuela un mes de trabajo te compras 1 quilo de macarrão e 1 quilo de arroz nada más. O músico, que tem um primo em Dourados, diz ainda que sente muita falta dos familiares e que a ideia de fazer a vida em outro país partiu da necessidade de também ajudar os familiares que ficaram na Venezuela. Não conseguimos diária e salimos à rua a vender bombom, pirulito e com isso pagamos aluguel, pagamos luz, pagamos água e mandamos para a Venezuela também. Enquanto José vende os bombons nos semáforos da cidade, a esposa fica com as crianças que acompanham os pais. Para ela, esta é a alternativa de garantir um futuro melhor. Sim, tenho toda a esperança, porque temos que comprar alimento, leite, fralda e o que nos queda não manda para a Venezuela. Assim como José, a Karen e as crianças, diversas outras famílias de imigrantes venezuelanos, haitianos, entre tantos outros, vivem aqui em Dourados em situação de vulnerabilidade. E a intenção do projeto é assistir essas pessoas. Para auxiliar essas famílias, foi criado então o programa Famílias no Semáforo, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Serviço Social e Educação, conforme explica a advogada do município, que é representante do executivo no projeto. Que visa proteger, sobretudo, as crianças que estão expostas nos semáforos, bem como os estrangeiros que estão em estado de vulnerabilidade na nossa cidade. A princípio, as famílias serão cadastradas para que então as ações sejam colocadas em prática. Nós estamos tentando formalizar um cadastro para ver qual que é a real situação das crianças, bem como das famílias, para posteriormente fazermos uma reunião e em conjunto decidir o que será feito, qual será a medida tomada para ajudar e acabar com essa situação na nossa cidade. A campanha Agosto Dourado mobiliza a população sobre a importância da amamentação e ainda sensibiliza as pessoas a respeitarem esse momento único entre mãe e filho. O mês é dedicado à intensificação das ações de incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno. Karina é exemplo do instinto materno, onde o amor se estabelece acima de qualquer coisa, principalmente no momento tão íntimo que vai além de alimentar Helena. É contato, é olhar, é relação de mãe e filha. Mas quem disse que seria fácil? Não é mesmo, Karina? Porque amamentar tem dores, mas tem muito amor. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria amamentar. Nem sempre tive na minha cabeça que eu seria mãe, que eu gostaria de ser mãe, mas eu tinha certeza de que se eu fosse mãe, eu iria amamentar, com certeza. Ao contrário da Helena, que aos 11 meses ainda recebe o aleitamento materno, um estudo nacional de nutrição infantil revela que 45,7% dos bebês abaixo de 6 meses de vida não foram amamentados exclusivamente entre os anos de 2019 e 2020. Esse índice está abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 50% até o ano de 2025. Para incentivar a amamentação, este mês é dedicado à campanha Agosto Dourado, leite materno que vale ouro, porque é puramente riqueza de nutrientes ao bebê. O leite materno, ele vale ouro. E ele vale ouro por vários motivos. No início, assim que o bebê nasce, ele deve, e seria muito bom que todos os bebês fossem colocados no peito da mãe, logo após o nascimento. Ali, ele já estabelece um vínculo maior com a mãe com o bebê, além de receber um pouco do colostro, que é basicamente anticorpo puro. Um mês que faz o alerta da importância da amamentação, mas também reforça o direito das mães a amamentarem os bebês onde é que estejam. Realmente precisa ter muito, muito amor. Você tá ali sentindo dor, se sentindo culpada por estar sentindo dor e estar com aquele sentimento. E mesmo assim você continua e quer continuar cada vez mais, porque é o ser humano que você mais ama. E daí você quer ser aquele conforto, você quer ser o alimento, você quer ser aquilo para aquele ser humano. É lei municipal em Campo Grande o direito às mães
de amamentar em qualquer estabelecimento público ou privado, sem que sejam constrangidas durante este ato. Com certeza, o leite materno é o alimento número 1. E tem que ter isso é desde a nascença da criança. Então, essa lei que nós fizemos e essa campanha que existe do Agosto Dourado é para conscientizar mais as pessoas da importância da amamentação. Mas, independente de leis, é algo que deveria ter um olhar natural, faz parte do ciclo da vida. E por isso, o apoio nasce do colo familiar. Maicon fala com orgulho desse momento de amamentação da Helena. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam a importância da amamentação. Por isso, elas conseguem olhar com preconceito, com estigma, fazendo desse momento importante de desenvolvimento da criança, onde o mamar não é apenas, o leite não é apenas alimento, ele é cura, ele é remédio, ele acalma a criança. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus foram até uma casa de recuperação para dependentes químicos em Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. Eles entregaram cestas básicas, roupas, cobertores e ainda levaram a palavra de Deus. Manhã de sábado, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, uma van é carregada com várias caixas e pacotes. São cestas básicas, roupas e cobertores. Todo esse mantimento será levado para uma casa de recuperação de dependentes químicos no interior de São Paulo. É mais uma ação do Ministério Homens que Vencem. Exatamente, uma de várias que nós temos, fora doação de sangue, fora campanha de evangelismo, agora mais essa de irmos até clínicas de reabilitação, levar literalmente o alimento e também cobertores, roupas para vestir aqueles que não têm a mesma oportunidade que muitos têm de se aquecer nesse frio. Importante falar, né, pastor? Tem ajuda material, mas também espiritual. Com certeza. Lá nós vamos fazer um culto e será uma grande bênção em nome de Jesus. Tudo pronto para embarcar? Só partir. Vamos lá? Deus abençoe. Nossa reportagem pegou a estrada junto com os membros da igreja. O destino é a cidade de Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. São mais de 50 quilômetros de distância e 1h30 de viagem. Enfim, chegamos ao destino, a Casa de Recuperação Projeto Criação de Deus. O local abriga cerca de 150 pessoas, entre homens, mulheres e idosos. E no rosto de cada uma era possível ver a alegria pela visita. Vão aprender mais umas coisas e vão conhecer os outros mais. Agora, receber roupa, também cobertor, vai ajudar, né? Vai, bastante. Alguns dos internos viviam na rua. Por causa do vício e da velhice, foram abandonados pela própria família, como a dona Lisete, de 80 anos. Ela conta que veio para a clínica porque o filho não tinha condições de cuidar dela. Não tinha não, ele trabalhava. E eu ficava sozinha. E agora, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Que aqui eu tenho os cuidados necessários, tenho companhia. A senhora está mais feliz aqui? Estou, graças a Deus. O local tem 350 metros quadrados e conta com uma estrutura completa para atender os internos, incluindo quartos, salas de convivência, refeitório, cozinha e enfermaria. Mas o grande desafio é custear as despesas, já que 70% das pessoas que estão aqui não têm condições de pagar a mensalidade. Qual que é o grande desafio para vocês que administram uma casa como essa? Hoje é alimentação, medicação, roupa, cobertores, verduras, legumes. Essa é a maior dificuldade para a gente. Essa ajuda que a gente está vendo aqui, essas cestas básicas, o cobertor, vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Nossa, como vai? Como vai mesmo, porque agora, por causa do frio que teve aí, né? A gente estava até necessidade de cobertor. Eu agradeço muito a Deus, à Igreja da Graça, ao R.R. Soares, o pastor Jaime, a pastora Raquel, a toda a equipe que está aqui hoje para ter trazido essa doação para nós hoje e a alimentação. Ao todo, essa pilha enorme aqui contém 30 cestas básicas como essa, 26 sacos de roupas e mais 30 cobertores. Mas além dessa ajuda material, um dos principais objetivos da visita do Ministério Homens que Vencem aqui à Casa de Recuperação
é ajuda espiritual. O pastor Elvis também realizou um culto com os membros da casa e os voluntários. O tema escolhido foi a história do comandante sírio Naamã. Ele tinha lepra e foi curado por Deus. Naamã, ele era um homem, um oficial ali de justiça, onde ele tinha uma doença de pele. E hoje muitos de nós temos doenças. Hoje muitos de nós temos doenças não só físicas, não só vícios, não só doenças emocionais, não só doenças de pessoas aprisionadas ao passado. Ainda faltam 6 vezes. Estou curado. Agora sei que não há Deus senão Israel. Louvado seja o Senhor. Estou muito agradecido. Por isso quero oferecer-te um presente. Não aceitarei presente algum. Quem te curou foi o Senhor e não eu. Mas eu insisto. Já disse que nada quero. Está bem então. Voltarei ao meu reino e a partir de agora só adorarei ao Senhor Deus. Vá em paz, Naamã. O que custa você simplesmente obedecer? Para Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão era algo difícil. Às vezes, para eles estarem internados aqui, é algo difícil. Mas se vai abençoar, se vai proporcionar a cura da pele, se vai proporcionar a cura da alma, do corpo, por que não obedecer? Por isso essa mensagem, por isso a afirmação da obediência à palavra de Deus, para que todos eles possam sair daqui reabilitados em nome de Jesus. E essa mesma cura de Naamã, o Leandro tem experimentado há 3 anos. Ele usava drogas compulsivamente. Em uma tentativa desesperada para parar com o vício, o jovem passou a frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi a igreja que conseguiu a vaga para ele na clínica de Embu-Guaçu. Hoje, ele está curado. Graças a Deus, hoje eu tenho responsabilidade. Estou, graças a Deus, conquistando cada vez mais o amor dos meus filhos, que graças às drogas eu também acabei perdendo no casamento, e Deus vem restituindo pouco a pouco. O casamento eu acredito que não mais, mas a frequência de eu ver meus filhos cada dia vem aumentando mais. Poderia estar morto ou em situação de rua, mas aí eu pego o meu exemplo de vida para passar para as outras pessoas e venho aí dando testemunhos dias após dias. As pessoas, através da minha mudança, vê que tem como mudar, tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. E para acabar o dia, uma mensagem de esperança que veio do próprio missionário R.R. Soares. Os membros da igreja distribuíram a revista Show da Fé para os internos e leram um trecho de uma pregação do missionário. Diz assim, ó: os esclarecidos pelo Senhor são vitoriosos, pois sendo Ele o ser que criou todas as coisas, certamente nos mostrará a saída de cada problema, bem como a entrada para os celeiros divinos repletos de bênçãos. Quando Deus esclarece uma pessoa, ela não consegue mais viver no escuro, porque ela já é esclarecida pela palavra de Deus. E esse é o intuito, mostrar para eles que, sendo abastecidos da palavra de Deus, sendo abastecidos ali da clareza da palavra, nada pode trazer eles de volta e aprisionar eles na escuridão. Glória a Deus! Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus! E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!